Bom, bom dia, pessoal. Eu queria falar hoje um pouco sobre como funciona a cara nova da educação. Não tão nova, porque em termos de pedagogia, é algo que já está sendo estudado há várias décadas, mas levando isso para como a gente usa tecnologia e interação para mudar a experiência do aluno. Então, essa nova cara, ela é descentralizada, mão na massa e questionadora. Bom, quais que são os novos papéis nesse contexto novo? O protagonista de tudo isso é o aluno. Então, a gente tem que pensar tudo como ele age e como a gente cria um caminho para ele na narrativa dentro da educação. O professor agora é mediador. Então, ele não é detentor do conhecimento, mas sim ele ajuda o aluno a alcançar os objetivos de ensino-aprendizagem. E a tecnologia é uma forma de você se transformar em um explorador e conseguir usar todos esses conceitos novos numa realidade que é mais próxima do aluno. Mas quem que é esse menino aí que não passou da puberdade que está falando com vocês? Bom, meu nome é Rafael Wake, eu tenho 21 anos, eu nasci no Japão, e essa diferença da educação do Japão e do Brasil me fez questionar bastante como que eu via as coisas. Então lá, apesar de ter muito mais regras, a educação era mais abrangente e permitia mais criatividade. Eu sou estudante de ciência da computação na Unicamp, onde eu faço pesquisa em interação humano-computador, principalmente em educação, e mais especificamente ainda nas práticas de letramento. Dentro dessa pesquisa em HC eu fiz vários projetos, e alguns deles têm a ver com essa questão que eu estou falando de como você torna o aluno o protagonista. Por que eu falei também disso, coloquei até dos prêmios, e como funciona? É porque se você não coloca essas credenciais, não ouvem alguém que é uma criança. E isso não se aplica só para essa situação, mas eu também. Quando eu fui desenvolver essas soluções, a verdade é que eu não ouvia as crianças. Então, alguns dos projetos que eu trabalhei nesse quesito, e todos eles pensavam em como eu posso criar uma nova forma de aprender, um novo jeito de interagir. Bom, eu vou apresentar alguns desses conceitos para vocês hoje, falando principalmente do aprendizado ativo e movimento maker, mas deixei algumas referências aqui para caso vocês queiram estudar mais, que tem sobre o ensino personalizado, o compartilhamento de recursos, blended learning, feedback rápido, multimodalidade e flipped classroom. São todas metodologias que já estão sendo adotadas, inclusive em escolas, tanto fora do Brasil como algumas aqui dentro. Bom, então, sobre esses conceitos, o aprendizado ativo, como que ele funciona? A ideia aqui é aquilo do aluno protagonista e fazer ele ser quem toma a ação para conseguir o conhecimento. Então, ele não vai ficar passivo, só escutando o professor ou lendo um livro. Ele vai fazer algo, vai tomar alguma ação, atitude, para conseguir, seja aprender matemática, português, geografia, seja por tecnologia ou não. Então, em práticas pedagógicas, o que interessa aqui é instigar o aluno a criar, e isso se traduz para design como criar simulações, construção, trabalhar com pesquisa para o aluno, independente da idade dele. Aqui no Sul também tem uma cultura de pesquisa maior do que, por exemplo, no estado de São Paulo, que é de onde eu sou. E Mostratec Júnior são eventos que exemplificam a utilização de pesquisa como uma ferramenta de transformação pedagógica. A gente tem também a questão de guiar e questionar o aluno. Isso se transforma pelo professor mediador, moderador, ajudando a guiar, seja como orientador de uma pesquisa ou de uma ferramenta que você criou usando tecnologia. E a questão de misturar teoria e prática. E aqui a gente entra, eu trabalho, por exemplo, com uma questão que vem mais da teoria de educação de Brunner, com o enativismo, e faz o acesso à teoria pela prática. Então, você vai aprender o que você vai fazer fazendo. Você tenta algo, falha, e com isso você vai aprendendo em como manusear aquilo. Por exemplo, se você não tivesse ninguém para te explicar como usa uma caneta, você vai, coloca no papel, você percebe que sai tinta, você vai e tenta movimentar até você conseguir ter o seu uso. Percebam que dessa forma, não é toda pessoa que vai usar da mesma forma a caneta. Só que mesmo assim, isso se adapta ao contexto e às experiências que cada pessoa teve. Então, alguns exemplos disso. A Escola Politeia, de São Paulo, que ela trabalha com o conceito de escola democrática. Então, todas as decisões, tudo que vai ser feito, pensa na voz do aluno quando ele está fazendo atividade ou participando da sala de aula. Não tem distinção de séries, e são trabalhados baseados em projetos. Cada aluno também trabalha com todos esses projetos com o professor orientador, baseado em seus interesses.
E tudo isso é feito para fazer parte da grade. Percebam aí que também tem uma modificação na própria estrutura da escola. Não é simplesmente chegar lá com uma tecnologia e falar, agora os professores vão usar isso. Depois tem o Cooking, que é um exemplo de que esses conceitos não se aplicam só para a educação formal. O Cooking é um aplicativo para você ter um assistente na cozinha em tempo real. Então, trabalha com o conceito de chatbot, mas também com outros tipos de interações multimodais, porque quando você está cozinhando, você está com a mão suja, você está fazendo um nhoque, está dando tudo errado, e você precisa de uma ajuda, precisa saber como que você faria tal coisa, e a sua mãe não está lá. Então, ter esse tipo de assistência faz com que você tenha mais segurança na hora de aprender, seja ela aprender, por exemplo, a cozinhar. Então, ele gamifica a cozinha, que é um dos conceitos importantes também da parte de ensino ativo. Você tem que questionar e instigar o aluno. Então, essa é uma parte de você cozinhar se tornar mais divertido. Você tem um assistente virtual, que é a questão da segurança, que no caso ele está funcionando como um mediador, como se fosse um professor, para garantir que você vai chegar lá no final da linha. E aqui também tem um conceito de aprendizado just in time, que é muito trazido agora pela tecnologia, que você não precisa aprender tudo, mas você vai aprender aquilo que você precisa no momento que você precisa. Nesse caso, você escolhe a receita e depois, quando você for começar, desde que você tenha os ingredientes, claro, né? O assistente vai te guiando em como você prepara e vai dando técnicas e métodos para você fazer aquilo enquanto você faz. E aqui é o Yarner, que é uma plataforma para escrita de livros digitais interativos, que eu vou detalhar ele um pouco mais à frente, mas a ideia é principalmente transformar a atividade de leitura e escrita divertidas, com o trabalho junto com os professores e pais como mediadores, e trabalhar a questão do letramento dentro da UX do aplicativo. Bom, outro conceito que eu falei anteriormente é do movimento Maker. Como funciona isso? Você está trabalhando também com um aprendizado ativo, só que você está tendo como resultado um artefato físico. Esse artefato influencia muito por questões de materialidade e diferentes tipos de inteligência que você trabalha das crianças. Então, isso se traduz para o design como fabricação digital e criação de produtos híbridos, que usam tanto o ambiente físico como o ambiente virtual. Também isso trabalha com transformação de recursos. Muitos dos projetos Makers são pensados para serem em baixo custo e aplicáveis a largas escalas, seja em comunidades ou escolas. E é pensado na questão do acesso democrático a esse tipo de tecnologia também. Essa disponibilização dos materiais tem que ser pensada em cada projeto. Então, você cria um cenário muito mais complexo do que só o seu produto digital, por exemplo. E ele também trabalha com estímulo à criatividade, mais ainda do que só ser, por exemplo, você criar algo no computador, porque você tem, às vezes, que pensar em como você vai encaixar os materiais, que tipo de material ele é, como que isso pode se refletir melhor no que está na sua cabeça. Então, tem uma questão meio de engenharia aí também. E isso se traduz em design como você criar uma comunidade que possa dar suporte àquilo. Então, existem laboratórios hoje no mundo, que inclusive eu vou mostrar um pouquinho dele, e alguns exemplos de projetos open source. Por exemplo, tem um microscópio do It Yourself, do Edu Lopes, que basicamente você usava umas esferas de vidro para você conseguir, acoplado ao celular, criar um microscópio com aumento entre 350 vezes e 1000 vezes. Então, ele é open source, com fabricação digital de baixo custo. É um exemplo daquilo que eu falei antes. Tem a Vivros, que é um projeto meu também, que são livros do It Yourself. São livros que você mesmo monta na sua casa, com os pais e os filhos. E os livros são interativos tanto no papel quanto no aplicativo. Você tem uma multimodalidade aí que faz com que seja mais difícil de ler e a leitura se torna mais desafiadora e exige a criatividade de cada leitor. Ele é trabalhado com papel, basicamente, mesmo as interações físicas, com pop-ups, e você consegue mexer, girar, escanear QR codes. E, nesse caso, todo o processo de leitura também se transforma num processo de coescrita. Cada vez que você lê, você está tendo uma história diferente, você está criando junto. A criança, quando lê, muitas vezes tem aquilo de estar imaginando o que está na frente, né? Às vezes a história não tem nada a ver, está falando de uma princesa que está no castelo, mas ele já está imaginando os alienígenas invadindo o castelo, o dragão queimando tudo, aparece uma sereia do nada. Estimular essa criatividade da criança faz com que ela não fique se fechada só à história principal de um livro também, assumindo uma posição mais ativa. E dos laboratórios que eu falei, um dos principais movimentos é do Fab Labs, que é da Stanford. E lá eles trabalham com recursos, materiais, inclusive disponibilizados nos sites, com conferências também sobre o assunto, com laboratórios no mundo todo, inclusive no Brasil. E eles trabalham muito próximos à questão da pesquisa em interação humano-computador, e nesse caso, mais especificamente, fabricação digital,
junto com a aplicação tanto em comunidades quanto em escolas públicas e privadas. Bom, o que isso se reflete na prática? Então, agora eu vou destrinchar um pouco mais um caso específico, um estudo do caso do Yarner, que foi uma pesquisa que eu fiz entre 2014 e 2015. Como eu falei, é uma plataforma de leitura e escrita digital interativa, e ela foi aplicada em escolas de Campinas e São Paulo. Foram feitos, só para falar rapidinho da metodologia, foram feitos processos etnográficos, trabalhado com alunos, pais, direção, professores, incluído na grade escolar, pensado em como que seria o processo pedagógico ao longo do ano, parcerias também com empresas para conseguir entender por que a sociedade mudou tanto com a tecnologia, mas a escola ainda está um passo para trás. E foram feitas parcerias com universidades para estudos também acadêmicos e como que a gente consegue unir isso da academia com aplicação prática no mercado. Bom, a primeira versão do Yarner, como vocês podem ver, parece um Paint ruim. Foi feita uma prototipagem muito rápida, pensado como que eram as ideias gerais, delinear e conseguir alinhar com os professores. A educação também, quando você vai criar uma solução para ela, você tem que pensar que tem timing muito específico. Você não consegue introduzir, por exemplo, no meio do bimestre, só para o professor usar numa aula. Ele tem que ser feito um planejamento escolar da grade anterior, que normalmente acontece no final do ano letivo do ano anterior. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas acho que deu para pegar a ideia. Ele não tinha ainda o estudo das práticas de letramento, que é algo muito importante para o nosso caso, que é incentivar a cultura de ler e escrever, e ele envolveu um desenvolvimento técnico mínimo. Então, a gente conseguiu fazer isso muito rápido. Bom, na segunda versão, ele já era um pouco diferente, como vocês podem ver aqui. Ele contava com animações e divisão das páginas do livro, dando uma noção melhor do que era criar um livro para cada criança, se tornar autor. Só que ele ainda era muito confuso no funcionamento do menu, por exemplo, e isso trazia desinteresse por parte dos professores. Então, se os professores não querem aplicar, não adianta nada a gente fornecer uma ferramenta para eles. Inclusive, muitos dos desafios de educação nem sempre são ligados diretamente ao ensino-aprendizagem, mas sim os processos burocráticos que são envolvidos na escola. Na terceira versão, teve mais mudanças na UI, e as ferramentas foram se tornando mais flexíveis, como vocês podem ver. O menu foi destrinchado, então você conseguia reorganizar, que era um conflito que a gente tinha, por exemplo, dentro dos próprios professores. Alguns queriam de um jeito, alguns queriam de outro, e nada resolvia direito. Então, assim, a gente conseguiu criar uma solução que fosse flexível, mas isso trouxe alguns problemas, como a dificuldade das crianças e a falta de feedback nas interações, que ainda não tinham sido pensados corretamente. Então, em uma outra versão, houveram mais mudanças na UI, agora pensando para alinhar tanto a visão dos alunos quanto dos professores. E nessa versão começaram os testes ao longo de 2015 em uma escola específica, em uma escola pública em Campinas, onde foi usado ao longo do ano. As versões anteriores foram testadas em ambientes com os professores e a gente tinha os resultados indiretos com eles aplicando nas escolas diferentes, tanto públicas quanto privadas. Aqui a gente já teve, nessa versão a gente teve 120 alunos usando ao longo do ano, e a gente fez testes de usabilidade, questionários, consegui entender como funcionava tanto o comportamento deles com o uso da tecnologia, como eles como pessoas. Porque o comportamento deles fora da sala de aula influencia muito como que ocorrem as coisas ali dentro. Às vezes tinha criança, por exemplo, que em vez de estar escrevendo o livro da atividade, estava saindo correndo, chutando as outras. Mas isso tem muito a ver com a realidade que ele vive e a gente não tem como cobrar algo assim de uma criança se ela não for ensinada. Além disso, foram adicionadas animações, tolerâncias à falha, que era algo muito recorrente também por questões de ser um público diverso, tanto na parte dos alunos quanto dos professores. E a gente não queria fazer uma interface que fosse diferente para cada um naquele momento, para analisar como que era o processo de você realmente colocar algo dentro da escola. Alguns dos contras que a gente teve na hora de implementar isso, colocar na escola efetivamente, foi questões de infraestrutura que a gente não esperava. Então, a rede bloqueava o nosso site, porque era um site desconhecido. Então, a gente teve que entrar num processo burocrático, a Secretaria de Ensino. Tudo isso são coisas que outras empresas e outros serviços podem estar enfrentando na hora de entrar na escola, criando mais barreiras para que a tecnologia possa mudar o que está lá dentro. E não foi pensado para mobile, que não foi um problema inicialmente, porque a intenção era justamente usar os computadores das escolas, só que em escolas particulares eles estavam começando a adotar os tablets, e isso dificultou a implementação. Então, o que foi pensado para uma quinta versão eram as questões de como a gente consegue simplificar mais a interface, como que ele consegue trabalhar com questões de design universal, que, por exemplo, para crianças cegas ou de baixa visão, a leitura era relativamente fácil,
porque a gente conseguiu transformar o livro que cada um desenhava em audiobooks, usando a posição que eles colocavam na tela e tagueamento. Só que, na hora de criar, elas não conseguiam assumir essa atividade, que era bastante importante para a gente. E como que isso impacta a leitura escrita dentro do ambiente escolar? Então, a gente teve alguns dados aqui, como vocês podem ver. 12% dos alunos tiveram aumento no interesse da leitura especificamente virtual e 18% deles mudaram sua percepção de leitura escrita. Eles passaram a ver não como uma atividade obrigatória da escola, mas uma atividade que podia ser divertida e eles queriam fazer mesmo na casa deles, com os pais deles. Então, aqui tem algumas dicas pensando toda essa experiência que eu tive. Então, por exemplo, na leitura virtual, eu percebi que isso não era o nosso objetivo principal, que a gente queria incentivar a cultura de leitura como um todo. E depois surgiu a ideia da Vivros, que foi o projeto que eu falei anteriormente, que mistura tanto a questão virtual quanto física, e a gente tem esse interesse crescendo de forma mútua. Pensando aqui nas dicas gerais, independente do cenário, você tem que pensar na escola e que a tecnologia é um cenário. Então, não é só os agentes envolvidos, mas às vezes a configuração da sala de aula, a configuração do laboratório faz diferença. No nosso caso, essa escola, ela não tinha sala de professores, então os professores usavam uma sala de informática para as reuniões também. Isso dificultava a gente aplicar o projeto de forma mais contínua, às vezes tinha que realocar os espaços, preparar o tempo da aula de forma diferente. E cada vez que você não pensa em algum desses fatores, é um empecilho a mais para ser adotado na escola, tanto por professores quanto a direção e pais. Precisa uma mudança na formação dos professores. Tem que pensar que muitos deles tiveram a sua formação como pedagogos no século passado. E não tem como esperar que eles simplesmente saibam usar todas as tecnologias que estão disponíveis atualmente, principalmente porque eles acham que o que eles já têm já é o suficiente. Então, por que eu vou mudar algo que já está bom para algo que eu não sei se vai funcionar, ou se as crianças vão ficar simplesmente pulando por aí e vendo Minecraft no YouTube. Então, você tem que também pensar na adaptação para os recursos locais, que é um pouco do que eu falei da tecnologia ser um cenário. Tem muitas questões de material do aluno, às vezes a formação prévia dele antes de entrar na escola faz a diferença também. E uma coisa que eu reforço é, na hora de você fazer um estudo, seja ele acadêmico ou para o mercado, muita gente adota, por exemplo, o grupo de controle. E a própria criação de grupo de controle pode afetar os resultados em termos pedagógicos para os alunos. Não é só um experimento para eles é um processo de aprendizagem, é o dia a dia deles que você está mudando. Quando você cria essa segregação, você já está fazendo com que um grupo tenha não só menos oportunidades, muitas vezes, que um outro, mas isso desestimule ele para as atividades que ele já está fazendo. Então, você fala, a tecnologia aumentou o interesse dos alunos, só que, na verdade, esses aqui, eles ficaram ok porque está usando coisas que eles já conhecem. A questão é a gente não está ensinando eles a usarem tecnologia, eles já sabem e agora a gente quer levar os processos pedagógicos para eles. E o outro grupo simplesmente ficou excluído. E aqui, o ponto principal é que tecnologia não significa inovação no ensino. Você está colocando tecnologia, pode ser que signifique inovação em qualquer outra coisa, mas para você mudar o ensino, você tem que mudar as formas como as pessoas pensam. Então, a inovação no ensino e aprendizagem é pensar em novas formas de se pensar. Você tem que reinventar a forma como você cria a sua linha de raciocínio e como que você transmite isso para as suas interações, seja em interfaces ou em práticas pedagógicas que misturam os ambientes. Bom, isso era o que eu queria falar para vocês e sobre essa conversa de vocês escreverem novas interfaces, desenharem novas interfaces, porque a gente está escrevendo o futuro, transformando a educação através de tecnologia e interação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Então tá, gente. Vamos às perguntas. Quem é que tem perguntas aí para o Rafael? Perguntas, comentários, quem quer? O Tamer pode colocar aí, já está rodando. E está aberto para as perguntas para o Rafael. Já temos alguma aqui, ó. Bom dia, Rafael. Bom dia. Queria saber se você teve alguns números a mais em relação a progresso, em relação a interesse para a leitura, a experimentação, de acordo com a idade, se mais velhos ou mais novos, como que foi esse resultado, e como foi como você selecionou esse grupo de controle, se foi na mesma escola, se foi em um outro horário, como vocês fizeram
como vocês fizeram essa seleção? Certo. Primeira coisa, eu não sei se ficou bem claro, mas eu não adotei grupo de controle. A intenção foi justamente não criar esse tipo de segregação, por isso que a gente tinha que tomar muito cuidado na metodologia que a gente ia adotar para conseguir avaliar os nossos dados. A gente usou algumas ferramentas que já são conhecidas em HC, como, por exemplo, o Self-Assessment Mannequin e outros tipos de questionário que são mais fáceis de serem preenchidos pelas crianças. A gente usou as percepções e entrevistas semi-estruturadas com os professores, e a gente não mediu, por exemplo, nota, porque para a gente não é um fator interessante, tanto faz se a criança teve uma nota maior ou menor. Às vezes aquilo pode ter sido influenciado porque aconteceu alguma coisa na família, às vezes a criança não teve como estudar. Então a gente queria realmente ver como que era o interesse na atividade de leitura deles, seja dentro da sala de aula, seja fora. Eu tenho mais alguns dados, mas se quiser eu posso passar eles depois, que é bem mais coisa. A não ser que ninguém tenha mais perguntas. Mais perguntas? Né? Lá no fundo, lá tem alguém. Oi, bom dia. Bom dia. Eu fiquei curioso a respeito de uma parte que você comentou. Como que vocês conseguiram lidar com os problemas sociais das crianças no momento que elas iam utilizar o que você desenvolveu? Tipo, vocês usaram alguma metodologia psicológica ou, sei lá, fizeram alguma implementação dentro do projeto para se adaptar a essas crianças? Certo. A verdade é que a gente não conseguiu trabalhar bem com essas questões de forma a ser trabalhado, por exemplo, com a tecnologia ou dentro da pesquisa. A gente tinha suporte dos professores, da direção das escolas, mas teve muitas coisas que eram muito difíceis, como, por exemplo, crianças que tinham alguns problemas cognitivos, algumas crianças tinham problemas na família. Uma das crianças, inclusive, que a gente trabalhou na pesquisa, foi a primeira vez que ela tinha usado a internet na vida, e era criança de 10 a 11 anos. Isso pensar em 2014, por exemplo, que era 2015, é muito estranho você pensar que nessa época existem crianças que moram tão perto da gente que não têm acesso nem ao básico assim da tecnologia. Eu vejo isso porque, perdão te interromper. Imagina. Porque, assim, muitos projetos, às vezes, são aplicados em comunidades carentes, por exemplo. Tipo, as crianças têm acesso à internet, tecnologia, mas, às vezes, condicionantes, problemas sociais ou N motivos, tipo, podem influenciar. Então, eu fico pensando nesse sentido de, sei lá, fazer alguma coisa dentro do projeto para conseguir se adaptar à realidade dessas crianças. Sim, é importante pensar na realidade delas e em como que a gente consegue sempre incluir nesse contexto, mas não tem como você achar que você vai conseguir trabalhar com todos os públicos ao mesmo tempo. Então, a gente às vezes se sentia mal, assim, ver que tinha criança que estava numa situação que estava basicamente pedindo muito por ajuda, só que a gente não tinha como ajudar naquele contexto. Então, isso é algo para a gente pensar não só dentro da escola, mas sempre. Como que a gente consegue ter a questão que já foi falada tantas vezes, que é a empatia, e colocar na posição do outro para desenvolver novas coisas, seja soluções ou dar uma ajuda de alguma forma que a gente possa. Mais alguma pergunta? Em poucos segundos, né? Já vai acabar. Bom dia. Bom dia. Qual foi a faixa etária que vocês usaram e se dependendo da faixa etária vocês tiveram uma dinâmica diferente para poder fazer essa pesquisa? Certo. A primeira faixa etária, nas versões de 1 a 3, a gente trabalhou de forma indireta pelos professores com crianças de ensino fundamental 1. Então, são principalmente entre 7 e 10 anos. Na fase que a gente trabalhou diretamente ao longo de 2015, foram com crianças de 10 a 11 anos, principalmente, que eram o 6º ano do ensino fundamental. Acho que você tinha perguntado mais alguma coisa, mas em relação a como funciona isso, eu posso dar mais detalhes se você quiser depois ou lá fora. Enfim, se tiverem mais perguntas, é só me procurar, gente. Até porque o tempo está acabando, né? Não tem como esclarecer isso Procurem. agora, Então. mas o papo continua no coffee break. Obrigado, Rafael. Palmas para ele. Muito obrigado.